convidar aqui o irmão Hugo. O irmão Hugo é ministro e líder da família de um grupo que tem trabalhado. Hoje ele está com a responsabilidade de trazer uma reflexão sobre a área da família. Durante todo esse mês nós teremos vários preletores. Pastor Antônio esteve de manhã nos abençoando com a sua palavra, e hoje à noite, agora o irmão Hugo vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Irmão Hugo, Deus abençoe, fique à vontade. Boa noite, amada igreja. Amém. Antes de entrar na palavra, eu preciso tirar só um minutinho para dar um anúncio que eu esqueci de pedir o pastor para falar. Eu gostaria que todos que fazem aniversário de casamento de janeiro, de 1º de janeiro até o último dia de julho, certo? Não, junho, de junho, né, até o meio do ano, esteja dando o seu nome e a data do seu aniversário de casamento no final do culto, para o Fabiano e para a Eunice ali. Esse pedido vai ser feito durante todo esse mês, tá ok? Por quê? Porque no mês que vem, a programação do mês da família será um culto de gratidão pelos aniversários de casamento. Não é renovação de votos, nós vamos fazer um culto agradecendo a Deus pelo aniversário de casamento. Faremos desse primeiro semestre e em novembro o segundo semestre. Então você vai poder convidar toda a sua família, vai ter um culto aqui de agradecimento a Deus pelo aniversário de casamento, e depois do culto nós vamos ter ali uma mesa para você bater foto, para você guardar de recordação, mais uma atividade realizada pelo Ministério da Família e pela Segunda Igreja Batista em Gramacho. Amém? Não esqueça, depois do final, quem não conhece o Fabiano e a Eunice, é só olhar lá para trás, aquele casal bonito que está lá, próxima mesa lá, né? Eles que vão estar anotando o seu nome e a data do seu aniversário. Irmãos, é com muita alegria que o Senhor nos permite mais uma vez ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Com muita alegria porque nós fazemos o que nós gostamos, que é trabalhar na obra de Deus. Fazer aquilo que é chamado na hora que é chamado, da forma que Deus chama. Seja ali na portaria, seja lá embaixo, seja ministrando louvor. Ser útil na casa de Deus. E isso é muito importante como família, porque é exemplo para os nossos filhos. Participar na obra de Deus, fazer a obra de Deus acontecer, ser um instrumento na casa de Deus. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte dessa igreja. Eu sou muito grato a Deus pela minha família. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pastor, da sua família, e pela vida de cada um dos irmãos, porque cada um de vocês me ajuda a crescer a cada dia. Eu aprendo também com cada um de vocês. Mas o irmão Hugo está ali ministrando a palavra. Isso não quer dizer nada. A experiência de vida também nos ajuda a crescer a cada dia. Eu quero convidar você, já sem mais delongas, a abrir a palavra de Deus, onde nós vamos estar ministrando, meditando nessa noite, que se encontra em Gênesis 25, a partir do versículo 7, que relata a morte de Abraão. Hoje um dia festivo, um dia de alegria, o dia das mães. Creio que a maioria aqui que tem mãe passou o dia com ela. Aqueles que não têm mais, com certeza lembram com carinho. E aqueles que talvez não tiveram a oportunidade de estar com a sua mãe hoje, certamente pelo menos um telefonema deu. Amém? Gênesis 25, a partir do versículo 7, trata da morte de Abraão. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Gênesis 25, a partir do versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macépela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Manre. O campo que Abraão comprara a seus filhos de Etê. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão,
Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nessa noite a qual a tua igreja está reunida neste local, onde nós te engrandecemos com as palavras, com a peça, com o louvor, com a leitura bíblica, com a oração. Nesse momento te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que nesse momento cada coração possa estar aberto para receber aquilo que vem de ti, Senhor, para nós. E que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença, cheios do teu conhecimento e cheios da vontade de cada dia fazer melhor. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Retratamos aqui a morte de Abraão. Nesse texto fala dos últimos momentos da vida de Abraão. Ali trata sobre a importância de entendermos que até mesmo Abraão, um homem abençoado por Deus, teve a sua morte, a hora da sua morte chegada. Isso mostra que somos finitos nesse mundo que estamos. Aqui nós não vamos ficar para sementes ou eternamente, mas chegará um momento da nossa partida. Também como para Abraão, um homem fiel, servo, conhecido como pai da fé, a morte chegou para Abraão, também chegará para nós, no momento determinado por Deus. O bom dessas coisas é pensarmos o seguinte: já que a morte é certa para mim, e eu dela não posso correr, o que deixarei eu após ela? Existe uma coisa chamada legado, que é o tema da mensagem dessa noite. Deixe um legado. Qual o legado que nós temos que nos preocupar em deixar para as outras gerações após a nossa partida? É importante nós observarmos que Abraão morre aos 175 anos, quando depois do dilúvio a média de vida era de 120. Isso mostra o quanto Abraão era um homem abençoado, o quanto Deus fazia prosperar a vida de Abraão e de sua família. Mas até mesmo para ele foi chegado esse momento. O legado, do ponto de vista jurídico, é algo que nós deixamos por escrito para alguém. É o chamado testamento, que nós colocamos as nossas fortunas, os nossos bens, a nossa condição material para as gerações, nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Mas o legado que queremos tratar nessa noite com essa passagem de Abraão, trata-se de um legado com um valor moral, exemplo de vida, deixado para os nossos descendentes. Legado que pensamos, muitas vezes, ser algo tão banal em nossas vidas. Coisas tão pequenas que fazemos no nosso dia a dia e que é observado pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo nosso cônjuge, pelo nosso irmão, pelos nossos pais. Como seremos lembrados? Seremos lembrados por aquilo que fazemos aqui agora. Qual é o legado que você tem se preocupado em deixar para a sua família? Nessa pequena passagem da morte de Abraão, nós tiramos 3 pequenos legados como aprendizado para aplicação em nossa vida nos dias de hoje. E eu já gostaria de compartilhar com você o primeiro legado. Deixe o legado familiar.
Deixaram o legado de união, de respeito, de amor e de honra. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela. Mais que uma frase, aqui podemos ver um legado de união familiar. União entre dois irmãos. Vocês viram aqui na peça, quando foi falado, quando Sara conta sobre Agar, Abraão teve Isaque com Sara e Ismael com Agar. Entre agora na realidade dessa família, duas mulheres, o que vale ressaltar que na época era permitido pela lei, com dois filhos e a disputa dentro desta casa. Duas mulheres dentro de uma casa, sem filho, imagina como não deve ser. Eu quero isso assim, não, mas eu quero isso assado. Agora com dois filhos, o mesmo pai, olha a estrutura nesse contexto entre esses dois irmãos. Imagina, meu querido, você que é irmão ou irmã do mesmo pai e da mesma mãe, na mesma casa, já teve conflito com seu irmão? Não, né? Amém? Não? Já, né? Claro, convívio familiar, o conflito é normal. Alguém deve estar falando assim, graças a Deus que eu sou filho único. Talvez não, talvez sim, não sei. Mas o conflito entre irmãos é algo normal. Mas na família de Abraão, tinha coisas que agravavam ainda mais. O primeiro legado que nós podemos ver é que no dia do sepultamento estavam lá seus amigos, seus parentes e o mais significativo, seus filhos, tanto Isaque como Ismael e possivelmente os demais filhos que ele teve com a sua terceira esposa, que ele casou depois da morte de Sara. Entenda que com toda a dificuldade desse conflito entre irmãos, o legado deixado por Abraão era um legado de comunhão, de união familiar. Um legado que traz ao entendimento o seguinte: eu posso não me dar com meu irmão, eu posso não gostar das atitudes dele, mas o meu pai, eu preciso ir lá enterrar com o meu irmão, porque ele sempre falou da importância que temos que ter como união, como amor, como compreensão. Lá na minha casa eu tenho o costume de botar os dois para dançar sem música, se brigar. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Ou então começa a cortar tudo que os dois gostam. E mesmo assim tem briga a todo momento. E eu já estou imaginando quando o terceiro já estiver andando e podendo falar alguma coisa. E podendo decidir o que ele quer. Porque lá em casa já falaram para mim assim, tem que botar outra televisão. Eu falei, não, é só essa e vai ser só essa. E vamos aprender a compartilhar essa. Imagina um querendo ver um desenho, outro querendo ver o futebol, outro querendo ver a luta. Vai ser um tal de lutar jogando bola um no outro para poder compartilhar com todo mundo. Mas isso é família. E isso é gostoso. Porque depois que passa um certo tempo, talvez você hoje lembre lá das brigas que você teve com o seu irmão, com a sua irmã, na infância. E hoje como é gostoso estar junto. Imagina lá na Geralda, né, Geralda? Quantos irmãos? 11 irmãos. E pelo pouco que eu conheço da família da Geralda, todos são unidos. Eu tive o privilégio de passar o último final de ano, romper, lá na família da Geralda, no chamado terraço da família. Fui muito bem recebido. E todos estavam ali. Todos, né? Não todos. Faltou alguém? Amém. Mas o importante é entender que
Esse conflito familiar é algo normal, mas eu, como pai, preciso ensinar os meus filhos que, ainda que eu não esteja, eles precisam praticar o meu ensinamento. Isso é uma diferença entre medo e respeito. Existem pais que têm imposto medo sobre os seus filhos, têm colocado os seus filhos contra a parede e falado: olha, tem que ser assim, porque se não for você vai apanhar. E quando você sai, o filho vai lá e faz aquilo que você disse para não fazer. Isso é medo. Respeito é quando você senta, ensina, educa. E quando você sai, o seu filho fala: eu não vou fazer isso porque meu pai me ensinou que isso não pode. Pode ser algo difícil de acreditar, mas é algo possível de fazer. Educar os nossos filhos depende de nós. O segundo ponto que esse pequeno trecho da palavra de Deus nos traz da morte de Abraão é deixar um legado de organização pessoal. Amados, deixar um legado de exemplo de uma vida organizada. Abraão comprou o campo que Abraão havia comprado do Eteu. Aqui podemos encontrar uma lição muitas vezes escondida nesse pequeno texto. Na morte de Sara, Abraão se preocupa em comprar um jazigo para sua esposa, que depois veio a ser o dele próprio. Abraão tem a preocupação de cuidar da sua família ainda depois da morte. Deixar um legado de organização. E veja que eu não falo de riquezas. Eu não falo que você tem que trabalhar e deixar bens para a sua família, mas eu me refiro à organização. A se preparar para o dia de amanhã. Já falei isso aqui algumas vezes, que isso eu aprendi, tenho aprendido muito com o pastor Eliseu, mas isso eu aprendi com a minha esposa. Ela falou para mim uma vez, eu nunca mais esqueci. Ela falou para mim assim: quando você subir no púlpito, pregue aquilo que você vive. E a primeira coisa que eu observei quando esse ponto foi destacado, é que eu tenho me preocupado com isso. Talvez para alguns seja agorar a minha família, vou pagar plano funeral, é isso. Mas eu conheço gente, pessoas, irmãos, que fizeram pensando até em si, e puderam ser abençoados por outros que eles não esperavam. Se organizaram, se prepararam, e não permitiram que os seus tivessem uma preocupação que não deveria ser a deles. Aqui podemos ver o cuidado em não deixar para os seus descendentes problemas de ordens práticas após a morte. Algumas perguntas podemos deixar para reflexão. Seus descendentes sabem dos seus compromissos financeiros? Os seus descendentes sabem aonde está, se houver, a apólice de seguro? Não, eu tenho, mas eu não vou falar não. Será que a sua família sabe aonde está todos os seus documentos, se algo acontecer? Qual é o legado que você vai permitir ou deixar acontecer após a sua morte? Eu já ouvi muitas coisas sobre após a morte. Uma delas, de uma nutricionista que falava de uma cliente que caía para dentro, não fazia dieta e falava o seguinte: não é eu que vou levar o caixão. Talvez seja algo tão simbólico, mas é uma preocupação que não se tem. Claro que ninguém vai se preocupar em levar, hoje ninguém nem leva mais, põe no carrinho, mas a preocupação de não deixar problemas para os outros, para os filhos, para o cônjuge.
A minha avó tinha 83 anos quando ela faleceu, minha avó paterna. E o seu sepultamento foi pago por ela mesma, sem nenhum dos filhos saber. Quando eles foram procurar, já estava tudo pago, tudo informado, e uma pessoa que não era dos filhos já sabia de tudo, e assim tudo foi resolvido. Precisamos se preocupar com o que vamos deixar para os nossos filhos. Regularizar coisas pendentes pode custar algumas coisas, como taxas, advogados, mas vale a pena lembrar do bem-estar da nossa família. O terceiro ponto, para finalizar, e o que eu acho mais gostoso e interessante, é que o primeiro projeto de Deus, antes mesmo da igreja, foi a família. Deus institui a família como seu primeiro projeto. E o terceiro ponto que nós aprendemos nesse texto é: deixe o legado da beleza conjugal. Viver bem com o seu esposo e com a sua esposa é exemplo e muito provavelmente modelo de como vai ser o casamento dos seus filhos. Deixar esse legado. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Uma frase que está escondida nesse texto, mas que tem um significado lindo para a nossa reflexão nesta mensagem é: Abraão não foi sepultado com Agar. Abraão não foi sepultado com Quetura, a sua terceira esposa. Abraão foi sepultado com Sara. E a importância disso nós podemos ver na sua descendência, no legado que ele deixa dessa forma familiar para seus filhos e para seus netos. Você pode observar que acontece o mesmo. Isso é tão significativo que acontece o mesmo com Isaac e Rebeca. Você pode ver em Gênesis 49, 31. Você pode ver lá em Gênesis 51, 14, que Jacó não foi enterrado com Raquel, mas com Lia, sua primeira esposa. É claro que nós vivemos em um mundo pós-moderno, onde a construção familiar perdeu alguns conceitos. E a forma que a família tem se perdido hoje é algo tão banal. Hoje já podemos ver que existem casamentos que são contratos. Casamentos que são baseados na preocupação do que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Mas a palavra de Deus fala que quando eu me junto, quando eu me caso, quando eu deixo a minha família, eu me torno um. E tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Um casamento dentro dos preceitos de Deus, uma formação familiar dentro dos preceitos de Deus, requer renúncia. É claro que no mundo de hoje, a separação, as coisas que têm acontecido, têm gerado novas famílias. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Que não importa como seja o perfil da sua família, o que importa é que o perfil de Deus, você se encaixa hoje. Seja você viúvo, seja você separado, seja você no segundo casamento, seja você no terceiro casamento, seja você pai solteiro, mãe solteira, não importa. Você é importante para Deus e Ele pode restaurar. Talvez você fale assim: o meu casamento está por um fio, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode transformar esse fio em um fio de aço e ele não se arrebentar. Sabe por que famílias têm se acabado? Sabe por que famílias têm se destruído? Sabe por que tem acontecido tantas coisas com família? Porque
é o principal alvo de Satanás. Famílias destruídas, a igreja está destruída. Famílias desestruturadas causam problema dentro da igreja. Não olhe como modelo para a sua família a família do outro, mas busque em Deus a direção. É muito gostoso realizar o mês da família, trabalhar com a equipe, realizar eventos, mas só a gente sabe o quanto tem sido difícil. Eu lembro que quando nós trouxemos o projeto, o pastor Eliseu falou: isso é uma casa de marimbondo que a gente vai mexer. Porque quando a gente começa a tratar a família, é como você estivesse sacudindo uma casa de marimbondo, vai saindo problema um atrás do outro. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que não importa o tamanho do problema, o Deus, Ele é muito maior. Ele pode muito mais. Ele pode restaurar vidas, Ele pode restaurar casamentos. Ele pode restaurar o seu filho que está lá fora, Ele pode trazer de volta. Ele pode fazer coisas maravilhosas através da sua fé. O Ministério da Família tem orado todos os dias pelas famílias da igreja. O Ministério da Família tem intercedido todos os dias pela família do pastor e pela sua família. Temos trabalhado em prol, não de aparecer, mas de pedir a Deus que cuide, que visite, que vá lá no hospital visitar aquele que está doente, como agora eu recebi, antes de sair de casa, o telefonema do Nilson dizendo que o seu filho saiu do CTI, agora está no quarto e provavelmente daqui a 1 ou 2 dias vai estar em casa. Isso é vitória, irmãos, porque nós temos orado. É ver o Marquinho colocar lá que mais um problema está surgindo, mas ele já vê a vitória, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe o que Deus fez na vida da filha dele e o que Deus ainda pode fazer. Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Qual é o exemplo que você tem deixado para a sua descendência? Qual é o legado que você vai deixar? O louvor pode começar baixinho. E eu quero pedir a você que nesse momento feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Vamos meditar um pouco com o Senhor, você e Deus. Fale com Ele as suas aflições, fale com Ele as suas dificuldades, coloque para Ele o problema e peça a Ele que te oriente a fazer o certo. O nosso mês tem trabalhado famílias amigas de Deus. Você tem sido um amigo de Deus? Aleluia. Fale com Deus nesse momento. Não podes aceitar ver sua família se acabar. Amém. Sua esperança se acabar. Aleluia. Sua fé esmoreceu. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Famílias aqui reunidas nessa noite, Senhor. De tudo que Deus prometeu. Famílias que têm problemas como todas, dificuldade como todas, mas que têm buscado estar na Tua presença cada dia. Visita, Senhor, cada uma dessas famílias. Faça, ó Deus, prosperar sobre a vida de cada uma dessas famílias. Teus filhos
Visite, ó Pai, os seus familiares que aqui não estão, talvez aqueles que ainda não te conhecem, e toque, ó Deus, no coração deles. Eu quero fazer 2 perguntas agora para você. A primeira é para você que nos visita. Eu não sei quem é você, qual os seus problemas, qual a sua dificuldade, mas a palavra de Deus foi ministrada nessa noite, e eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei quem é o meu Deus, e eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. Eu quero dar a oportunidade para aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor e não aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador, que nesse momento você levante uma de suas mãos, se você assim quiser ter Jesus no seu coração. Isso é uma decisão sua com Deus. A hora não nos permite muito, e eu quero fazer agora uma segunda pergunta. Quem aqui gostaria de entregar a sua família como um todo e o seu legado ser orientado por Deus para as próximas gerações? Se coloque de pé onde você está nesse momento. Isso também é uma decisão de você com Deus. Eu quero convidar minha esposa aqui, meu filho. Miguelzinho deve estar lá na sala, porque a minha família eu também quero pôr de pé no altar do Senhor, para que Ele me ensine a como deixar um legado, a como fazer ser melhor do que é, e a consertar aquilo que talvez não esteja tão bem. Amigos, família é projeto de Deus. Família é algo de maior valor. Cuide da sua família. Deixe um legado para a sua família de honra, de valor, de respeito moral. Ainda que eles não queiram aprender, ainda que seus filhos não queiram os seus ensinamentos, faça a sua parte. Você é líder da sua casa. Você é uma mulher sábia que edifica a sua casa. Coloque a tua família no altar do Senhor, e você verá o quão grande as maravilhas de Deus. Pastor Eliseu vai estar orando pelas nossas famílias. Louvado seja Deus. Tenha certeza que a mensagem foi clara e objetiva a todos nós. Nós vamos estar orando nesse momento já para encerrar o culto, mas antes de você sair, você fica um pouquinho, que ainda há um presente que o Ministério de Família deseja delegar a todos aqui. Pai, nós rendemos graças pela mensagem clara e objetiva ao nosso coração sobre o legado e a responsabilidade que temos de cuidar da nossa família. Queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito possa mover as águas de tal forma que o milagre, ó Deus, venha acontecer na nossa organização pessoal, ó Deus, na nossa forma de estar unidos, né, como família, e que tudo aquilo que venhamos a projetar seja conforme o Teu querer. Toma a vida dos visitantes, dos amigos que aqui estão, que as suas famílias também sejam abençoadas, alcançadas pelo Teu poder, e que Tu venhas, ó Deus, a continuar a falar profundamente ao nosso coração, porque precisamos ouvir a Tua voz. Que repouse sobre nós a Tua graça, a Tua sabedoria e a Tua unção. É o que nós oramos e agradecemos pela nossa família, no nome de Jesus, amém. Poder sentar, amados irmãos, tenha certeza de que Deus já completou aquilo que está no seu coração.